A Uber foi condenada pelo Tribunal da Quarta Vara do Trabalho de São Paulo a pagar R$ 1 bilhão em indenização por danos morais e a contratar todos os seus motoristas como CLT. Porque a Uber foi condenada a pagar uma indenização de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos. A Uber é condenada a contratar todos os motoristas no Brasil. Falando agora da Justiça do Trabalho, condenou a Uber a contratar todos os motoristas cadastrados na plataforma. Em resposta, a Uber disse que vai recorrer da decisão e que não vai adotar nenhuma das medidas da sentença até que sejam esgotados todos os recursos cabíveis. E aí, quem vai ganhar essa briga? Será que a Uber vai sair do Brasil? Ou será que vai ser só um contratempo, igual já aconteceu com o Telegram e com o WhatsApp? Porque toda hora uma decisão judicial chega e quer mudar na marra o que já está funcionando. Que outros casos de insegurança jurídica já aconteceram no Brasil e como isso atrasa o desenvolvimento do nosso país? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. No último dia 15, o juiz do trabalho, Maurício Pereira Simões, condenou a Uber, como eu acabei de falar, e decretou ainda que se ela não acatar a decisão dele, vai aplicar multa diária de R$ 10 mil por motorista que não estiver com carteira assinada. A Uber já disse que não vai acatar, e já que eles têm 1 milhão de motoristas e entregadores parceiros no Brasil, segundo a própria Uber, isso significa que a multa diária vai ser de apenas 10 bilhões por dia, ou 10 vezes mais do que o valor da condenação. Mesmo se a gente considerar que só 10% desses 1 milhão sejam motoristas e o resto entregadores, e que a multa só se aplica aos motoristas, o que não faz o menor sentido, já que a relação de trabalho que os entregadores e motoristas têm com a Uber é praticamente a mesma, a multa seria de 1 bilhão por dia. Mas, segundo uma notícia do UOL, o juiz disse que o valor cobrado da Uber é irrisório se ela acatar a decisão. O que seria R$ 1 bilhão para uma empresa, segundo ele, que faturou 76 bilhões de reais entre 2014 e 2021. O pior é que não é a primeira vez que isso acontece esse ano. Em fevereiro, houve um atrito entre a Uber e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que levantou a questão de enquadramento dos motoristas no regime CLT pela primeira vez no ano. Segundo ele, você pode ter relações que caibam na CLT ou que se enquadrem, por exemplo, no cooperativismo. Aliás, o cooperativismo pode se livrar da iFood e da Uber, porque aí nasce alguma coisa que pode ser mais vantajosa, especialmente para os trabalhadores. Na época, a Uber disse que o trabalho em regime CLT inviabilizaria a operação da empresa no Brasil e que provavelmente sairia se isso acontecesse. O ministro então disse que se a Uber não colaborasse, eles poderiam substituir ela pelos Correios. Bom, vamos começar de trás para frente aqui. Em primeiro lugar, esse cenário de que a Uber poderia ser substituída pelos Correios é um devaneio. É difícil enxergar uma hipótese em que isso faria sentido e seria viável até. Segundo, a sugestão é que os caras se organizem como cooperativismo mesmo. Acho que ele não deve conhecer muito bem um serviço que é feito por cooperativa chamado táxi, né? Que era 3 vezes mais caro e que muitas vezes não prestava um serviço de qualidade, principalmente aqui no Rio de Janeiro. De volta aos anos 2000, às vezes bate uma nostalgia, né? E por incrível que pareça, depois que a Uber e outros aplicativos começaram a funcionar aqui, magicamente o serviço de táxi melhorou e ficou muito mais barato. Quanta coincidência, né? Além disso, essa discussão sobre o modelo de trabalho de motoristas e entregadores de aplicativos não é nova e já foi julgada por tribunais superiores, como o Tribunal Superior do Trabalho, o STJ e até o STF. Inclusive, o STF, que é a Suprema Corte Brasileira, julgou a favor dos aplicativos, já que ele entende que existem formas alternativas à relação de emprego. Esse é um problema enorme do Brasil. Casos similares continuam sendo julgados e tendo decisões contrárias a uma decisão já definida pela última instância do país. Essa é a famosa insegurança jurídica, que acaba atrasando o desenvolvimento de novos negócios no país e repele investimentos. Pensa num caso simples. Imagina que você vai abrir uma empresa. Você só vai fazer isso se você puder ganhar dinheiro com ela. Caso contrário, é muito melhor fazer outra coisa. É claro que, apesar dessa ser a sua intenção, isso não é garantido de acontecer. Afinal, existem riscos. Você pode não saber administrar a empresa, não ter um bom produto ou serviço, ou entrar em um mercado com muita concorrência, por exemplo. Então, o que você faz é ponderar os riscos e decidir se vale a pena ou não abrir a empresa. Nesse caso, você decide por abrir a empresa. Agora, independente de tudo isso que eu acabei de falar, toda empresa precisa pagar imposto e na hora da abertura, você sabe que a alíquota é de 10% da receita. Muito bem. Você começa a sua operação e para cada R$ 1.000 que você vende, no final você tem R$ 100 de lucro líquido. Não é o melhor negócio do mundo, mas também não é ruim. Acontece que de uma hora para outra sai uma decisão na justiça que aumenta a alíquota de imposto da sua empresa de 10% para 20%. Ou seja, se antes você pagava R$ 100 de imposto e tinha R$ 100 de lucro líquido no final, agora você vai ter que pagar 200 de imposto e o seu lucro vai para zero. Ou seja,
De uma hora para outra, o seu negócio simplesmente deixou de ser viável e você pode falir. Esse é só um exemplo simples, para você entender o impacto que uma canetada dessa pode causar, não só em um negócio, mas em todo um mercado. Agora, se você soubesse que esse risco existe, que antes você não tinha considerado, você provavelmente não teria aberto a empresa ou teria aberto um tipo de negócio diferente, onde você pudesse ter uma margem de lucro maior para poder compensar o risco disso acontecer. Desse jeito, essa insegurança jurídica acaba afastando investimentos e aumentando o custo de oportunidade dos investidores, fazendo com que muitas vezes o Brasil perca investimentos para outros países onde esse sistema funciona sem grandes sustos. De certa forma, a gente pode até considerar isso como uma facilidade ou dificuldade de se fazer negócios. E existe até um ranking para isso, chamado Doing Business do World Bank. Ele classifica 190 países sob a ótica de facilidade de se fazer negócios, que basicamente analisa como o ambiente de negócios é regulado e facilita a abertura e a atividade de uma empresa no país. Agora, adivinha a posição do Brasil nesse ranking. 124º lugar de 190 países. A gente fica atrás de Senegal, Papua Nova Guiné, Omã, Paquistão. Parece até piada, mas é verdade. Isso quer dizer que, infelizmente, o caso da Uber não é o primeiro e nem vai ser o último. Já existiram inúmeros casos de insegurança jurídica por aqui. Um deles foi o caso do Grupo Pão de Açúcar, dono de algumas redes de supermercado, que foi condenado pelo STF esse ano a pagar 290 milhões de reais de impostos retroativos, de um caso que ele já havia ganhado na justiça para não pagar imposto. Essa é a clara representação daquela frase clássica: no Brasil, até o passado é incerto. Outros casos envolvendo o WhatsApp e o Telegram também já aconteceram, impedindo por completo os aplicativos de funcionar por alguns dias para todos os usuários por conta de decisões judiciais. Se até empresas gigantes como Uber, Pão de Açúcar, Telegram e Meta são afetadas pela insegurança jurídica do Brasil, imagina o que acontece com as pequenas empresas. Mas já que esse vídeo é sobre a Uber, eu acho importante a gente voltar naquele argumento do juiz que condenou ela, que diz que o valor cobrado da Uber é irrisório, já que a empresa faturou 76 bilhões entre 2014 e 2021. A primeira coisa importante da gente esclarecer para quem pensa como ele é que faturamento é diferente de lucro. O dinheiro que entra numa empresa não vai todo para o bolso dos sócios. A empresa tem que pagar funcionário, despesa com marketing, aluguel e várias outras coisas. E isso é muito fácil a gente ver. Como a Uber é uma empresa listada na Bolsa de Nova York, é só a gente abrir os documentos que ela divulga para o mercado para saber quanto ela ganha e quanto ela gasta. Em 2022, a Uber teve 31,9 bilhões de dólares de receita no mundo inteiro, mas esse é o dinheiro que entra, não vai todo para a empresa. Desse valor, 14 bilhões vieram do negócio de mobilidade, que é o transporte de passageiros, 10,9 bilhões vieram do delivery, que a gente conhece aqui como Uber Eats, e 6,9 bilhões vieram do serviço de frete da Uber. Já de cara, esses quase 32 bilhões viram 12,2, porque a empresa repassa 19,6 bilhões, mais de 60% da receita, os parceiros dela, como entregadores e motoristas. Depois, ainda vem despesas operacionais de 2,4 bilhões, despesas com vendas e marketing de 4,7 bilhões e algumas outras despesas que fazem com que, no final dos quase 32 bilhões de receita, a Uber tenha um prejuízo de 9,1 bilhões de dólares. Ou seja, no final das contas, a Uber não dá lucro. E antes que você ache que 2022 foi um ponto fora da curva para ela, dá uma olhada nesse gráfico aqui. A Uber vem dando prejuízo praticamente todos os anos. Só em 2018 ela conseguiu dar uma respirada. Já foram mais de 25 bilhões de dólares em dinheiro captado pela empresa desde 2011 para tentar crescer e transformar a operação em lucrativa. Talvez essa multa de 1 bilhão de reais mais 10 mil reais por dia por motorista seja tão irrisório assim para a Uber, né? Claro que esses números são da operação global da empresa, somando as mais de 10 mil cidades onde ela atua. A gente não tem os números só para o Brasil. Pode ser que ela tenha lucro numa região enquanto tem prejuízo em outras. E a gente sabe que muitos motoristas, principalmente, reclamam do quanto a Uber repassa para eles aqui no Brasil. De qualquer maneira, é bem óbvio que exigir que a Uber contrate todos os motoristas como CLT aumentaria as despesas da empresa de forma astronômica e deixaria o negócio mais insustentável do que já é. Isso porque, em média, os gastos com o regime CLT aumentam em 60% o custo de um trabalhador. E aí, o que provavelmente aconteceria é que o repasse da comissão dos motoristas diminuiria para poder pagar essas novas despesas. Inclusive, os próprios motoristas são contra essa decisão, como mostra essa notícia da UOL. Isso porque eles já devem estar imaginando que isso pode acontecer. Além disso, segundo eles, trabalhar como CLT tiraria a liberdade e a autonomia do motorista, que hoje pode trabalhar quando e quantas horas quiser e para qual aplicativo quiser, já que a Uber não é a única do mercado. E aí, qual será que vai ser o desfecho dessa história?
Esse caso da Uber é um excelente exemplo para a gente ver como o ambiente regulatório de um país pode afetar totalmente uma empresa, podendo determinar até se ela vai ser viável ou não. E olha que a Uber não é uma empresa pequena. É por isso que não adianta você investir numa empresa porque você acha ela boa ou porque ela é grande. Você precisa saber analisar, entender o negócio por trás dela para decidir se ela vai ser um investimento que pode multiplicar o seu patrimônio. Inclusive, raramente empresas gigantes são boas para isso. As empresas que têm um maior potencial de multiplicação são as menores, que ainda tem muito para crescer. É por isso que na próxima terça-feira, no dia 26, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live aqui para te mostrar como investir nessas empresas menores vale muito a pena. No final, eu ainda vou liberar 2 empresas que estão na nossa carteira recomendada de graça para você investir. Se você quiser participar, o link está aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.